Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para apresentar a quarta edição da pesquisa Fintech Deep Dive, feita pela PwC em parceria com a B Fintechs. Esse é o quarto ano que a gente faz a pesquisa e a gente tem aqui, junto com o nosso grupo, para fazer parte desse painel, além de mim, sou sócio da PwC, da área de consultoria, responsável pelo setor financeiro. Temos aqui, eu vou passar rapidamente para que cada um se apresente, a Andressa Civolela. Perfeito, eu sou a Andressa, estou como gerente da PwC, né? Eu trabalho na linha de serviço de consultoria, atendendo principalmente indústria de serviço financeiro. Meu background ele é bem tecnológico, eu sou engenheiro eletrônico de computação, trabalhei mais de 15 anos fazendo desenvolvimento de software e hoje eu trabalho com iniciativas mais relacionadas a dados, né? Desde governança, passando por algumas aplicações com machine learning, a gente desenvolve também pipeline de dados com engenharia de dados e a gente tem atuações também com visualização de dados, né, com mastigação de dados para a gente extrair insight desses dados. Perfeito. Além da Andressa, temos também a presença do Diego Pérez, da B Fintechs. Olá, tudo bom? Obrigado pelo convite mais uma vez, estar compartilhando ideias aqui sobre o report que a gente preparou em conjunto. Sou Diego Pérez, presidente da Associação Brasileira de Fintechs. Nós somos uma entidade representativa, né, congrega um grupo de aproximadamente 600 fintechs e estamos aqui tentando compartilhar conhecimento e discutir esse assunto que é super importante para nós também. Perfeito. Bom, Diego, muito obrigado pela presença. E, por último, Rogério Melfi, líder do grupo de trabalho de Open Banking e Open Insurance da B Fintechs. Boa tarde. Bom, o Rogério Melfi, dentro da B Fintech isso, eu ajudo lá nos grupos de trabalho, tanto de Open Finance como de Open Insurance. Principalmente o trabalho que a gente fez muito forte no começo é interagir com o regulador para determinar todas as minutas e normativas aí do Open Finance, mas isso continua no processo de autorregulação. Então, muitos associados da B Fintech aí trabalhando nisso e ajudando, contribuindo para esse ecossistema. Bom, muito obrigado, Rogério, pela participação. Então, vamos começar aqui a apresentar. A gente dividiu esse painel em duas etapas. Na primeira etapa, vamos percorrer alguns dados da pesquisa. O relatório já está disponível no website da PwC. No final da apresentação, vou mostrar o QR Code, onde vocês podem ter acesso à nossa área de relatórios no nosso website, fazer o download do PDF. Então, a ideia é a gente, então, na primeira parte, passar alguns indicadores. E na segunda parte, temos aqui algumas perguntas que a gente vai fazer para os nossos convidados, Diego e Rogério, e também a audiência pode participar colocando perguntas no chat. A gente vai buscar tentar atender, na medida do possível, e fazer as perguntas aqui online para o Diego e para o Rogério. Então, a pesquisa, como eu comentei, está na sua quarta edição. Nesse ano, tivemos a participação de 156 fintechs, é um número bastante representativo, todas as fintechs com atuação no Brasil. E essas fintechs pertencem a diferentes setores de atuação, né? A gente está tratando o tema fintech de uma forma bastante ampla. Alguns highlights dessa última edição. Fintechs continuam com um perfil de empresas jovens, muito otimistas e buscando um equilíbrio financeiro. Alguns dados aqui que a gente capturou: 68% das fintechs que responderam à nossa pesquisa têm menos de 5 anos de existência. Isso é um percentual um pouquinho acima do mesmo número, do mesmo indicador na última pesquisa que a gente tinha feito. 65% esperam mais do que dobrar a receita em 2022, né? Muito otimistas, né, para esse ano 2022. Porém, apenas 35% atingiram o break-even, sendo que mais de 2/3 fizeram nos últimos 2 anos e 52% esperam atingir o break-even em até 2 anos, das que não, evidentemente, atingiram o break-even. Então, esse é um grande perfil das empresas que responderam à nossa pesquisa, né? Dentro desse universo de empresas, diminuiu um pouquinho o número de empresas em fase de expansão ou consolidação, né? A gente tinha, na pesquisa do ano anterior, 39% das fintechs em fase de expansão e consolidação, e nesse ano caiu um pouquinho para 31%, né? Isso indica que, na verdade, aumentou o número de empresas já em fase de operação, com clientes e faturamento em operação, de fato, na prática, com produtos lançados, né?
Quando a gente olha o perfil de funcionários, o número de funcionários de cada fintech, esse número se manteve estável na comparação das últimas edições. Aqui a gente tem a comparação 2022, 2020 e 2019. Lembrando que em 2021 a gente não fez essa pesquisa em função da pandemia. Então a gente tem aqui mais ou menos um número muito estável, algumas variações para cima ou para baixo. Ali embaixo a gente destaca, né, as principais variações. Quantidade de empresas com até 10 funcionários, em 2020 eram 38% das fintechs, em 2022 isso aumentou para 42%. Mas é um dado pequeno, não diria que isso caracteriza, de fato, uma mudança no segmento. Da mesma forma, empresas com mais de 100 funcionários, em 2020, 12% das respondentes tinham mais de 100 funcionários, em 2022, 9%. Mas a gente entende que, de uma certa forma, isso se manteve estável nos últimos anos. Outros dados, o empreendedorismo no setor, como a gente já vem identificando isso nos últimos anos, é predominantemente masculino. Das fintechs participantes, 50% com menos de um ano de idade, 83% das que já fizeram, já que superaram um ano de idade, ainda são compostas apenas por homens, né? Um segmento, talvez por ser um segmento que atua na junção de tecnologia com o setor financeiro, tem essa característica, né? A gente teve participação feminina em apenas 14% das 31 novas fintechs. Quer dizer, isso está indicando que essa tendência vai se manter, né? Mesmo as novas fintechs que vêm surgindo têm sido aí, fundadas principalmente por homens. Ainda dentro do perfil dos fundadores, também isso tem se mantido estável. De uma forma geral, o fundador da fintech é uma pessoa com em torno de 30 a 40 anos de idade, com experiência, né? Alguns com mestrado, com uma sólida formação acadêmica, que veio do mercado, que já atuou, que já aprendeu e teve, em algum momento, uma ideia e uma vontade de empreender. Né? Aqui a gente vê novamente o dado, né, olhando a divisão entre homens e mulheres, a grande participação de homens nesse segmento. Com relação aos clientes, olhando agora a ponta dos clientes, qual é o perfil dos clientes das fintechs atuais no Brasil? Perguntamos isso às fintechs e a gente percebe que a maior parte dos clientes, 66% dos clientes das fintechs são clientes bancarizados, significa clientes que têm conta em banco e contratam produtos e serviços financeiros. Porém, a gente vê aqui um número até representativo de clientes subbancarizados, que são clientes que têm conta bancária, mas não têm acesso a produtos ou não conhecem produtos, e clientes desbancarizados, né, que não têm, de fato, conta bancária e não têm acesso a produtos financeiros formais. Olhando com relação à divisão entre pessoa física e jurídica, a maior parte das empresas que responderam à nossa pesquisa atendem principalmente pessoa jurídica. 55% dos clientes pessoa jurídica, 38% pessoa física. E dentro desse grupo, aí juntando todo o grupo, a maior parte, 38% dos clientes, são pequenas ou médias empresas, que são empresas, pelo nosso critério, com faturamento entre 2 milhões e 400 mil e até 90 milhões de reais por ano. Então, esse é o principal perfil de cliente das fintechs hoje que responderam à nossa pesquisa. A gente vê também, aparece ali pessoa física com contrato CLT como o segundo grupo mais representativo. Seguindo aqui com outros indicadores, perguntamos também a evolução da receita bruta das empresas. Aqui a gente pode comparar isso ao longo dos anos. Então, a gente tem empresas, o volume de empresas, e aqui a gente tem o indicador, né? O volume de empresas sem faturamento, mais ou menos se mantendo relativamente estável. Houve um pequeno crescimento de empresas com faturamento acima de 10 milhões. Depois o Diego pode explicar isso, a gente vinha falando um pouco sobre a consolidação do setor antes, aqui do painel. Mas a gente vê, de uma forma geral, pequenas oscilações, depois a gente vai fazer perguntas sobre isso, mas um dado interessante, a gente consegue verificar um pouquinho dessa consolidação, né? Na ponta dos grandes faturamentos, aumentou o número percentual de fintechs com faturamentos acima de 10 milhões e entre 5 e 10 milhões, quando a gente compara com os últimos anos. É bem interessante, especialmente o gráfico ali entre 5 e 10 milhões, ainda é um aumento bem discreto, mas a gente consegue ver claramente aqui uma tendência. Bom, segmentos de atuação,
a gente então pergunta, né, como eu falei, a gente está tratando aqui de um volume grande de fintechs, são 158 fintechs, e a gente tem fintechs de todos os segmentos. A gente não restringiu essa pesquisa a um segmento específico. Então, o principal segmento já vinha aparecendo na última pesquisa, se manteve ao segmento de crédito. 21% dos respondentes são do segmento de crédito. Na sequência, meios de pagamento e bancos digitais. Né? Especialmente o segmento de bancos digitais é um segmento que vem crescendo, especialmente entre as novas gerações. Isso vem sido verificado em outros estudos que vêm acontecendo aqui no Brasil. Então, essa é a principal divisão entre segmentos que a gente conseguiu capturar na nossa pesquisa. Mas a gente também perguntou quais os segmentos que as fintechs pretendem investir. Então, a gente vê muito desse movimento de expansão lateral, né? Fintechs que já operam em determinado segmento e querem oferecer algum outro produto ou serviço para os seus clientes. Então, o segmento de crédito é o segmento com maior interesse, né? Que a gente vem percebendo. Isso apareceu aqui na pesquisa, na sequência, meios de pagamento e bancos digitais, mas uma proporção muito parecida. E aqui a gente está olhando para o futuro, né? Perguntando para as fintechs onde elas pretendem investir no futuro. Perguntamos também, e isso é uma pergunta interessante que a gente faz em diversas pesquisas que a PwC realiza aqui no Brasil e no mundo, quais são as principais barreiras à gestão do negócio. E é curioso, talvez é uma pergunta que, se alguém perguntasse, sem olhar esse dado, para mim, qual seria o maior desafio, a maior barreira à gestão que um empreendedor, fundador de uma fintech ou gestor de uma fintech tem? Eu pensaria talvez em outras barreiras, né? Mas o que aparece aqui são os mesmos desafios que a gente observa em empresas de todo porte aqui no Brasil. A principal barreira para a gestão é atrair recursos humanos qualificados. E a gente vê que isso saltou, já era a principal barreira para a gestão na última pesquisa, e aumentou nesse último ano de 39% para 56%. Apareceu em 56% das respostas. Aqui destaco que era possível responder, escolher mais de uma resposta aqui nessa pergunta, né? Então, mais da metade dos respondentes indicaram esse como sendo um desafio principal para a gestão do negócio. Interessante porque isso também aparece para empresas de outros portos aqui no Brasil, né? Isso tem sido um desafio grande aqui no Brasil, atrair recursos humanos qualificados. Segunda maior barreira é obter investimento para o negócio, claramente, principalmente pelo fato de serem startups, empresas que precisam de caixa, precisam de capital para fazer os investimentos necessários para o crescimento, para a expansão em marketing, tecnologia, contratação de pessoal, e também alcançar escala necessárias para operações. Então, são tipicamente desafios de uma startup, né? A startup ela precisa, especialmente na fase inicial, alcançar escala para conseguir fazer uma diluição de custos. Então, esses são os principais desafios, as principais barreiras que apareceram. Nesse ano, a gente expandiu um pouquinho essa lista de barreiras e a gente, portanto, tem alguns itens aqui que a gente não consegue comparar com 2020, como, por exemplo, a fidelização de clientes, a divulgação dos serviços. Destaco também um ponto importante, que não é, na visão das fintechs, uma questão importante, a gente vai explorar um pouquinho mais na frente, que é a questão da segurança da informação, né? Como a gente sabe, o Brasil tem toda uma regulação, uma legislação voltada para a LGPD, uma pressão enorme com responsabilizações, e as fintechs entendem que essa é uma questão, hoje não é uma dificuldade, um desafio, apesar de ser muito importante, todo mundo reconhece a importância, porém não vê como uma barreira para a operação da fintech, né? Ou seja, um item visto como algo que está equacionado, né, ou relativamente gerenciado dentro do ambiente das fintechs. Da mesma forma, uma queixa bastante comum aqui no Brasil, que é lidar com a complexidade tributária, talvez até pela natureza do negócio, né? São negócios hiperfocados, né, com uma operação menor, também não aparece como uma principal barreira para a gestão. É bem interessante esse dado aqui, retrata um pouco dos desafios de um empreendedor aqui, de uma startup no Brasil. Bom, avançando, a gente depois vai explorar um pouquinho isso aqui com o Rogério. Open Banking e Pix, né? Como todo mundo sabe, o Pix tem sido um sucesso aqui no Brasil, com uma altíssima adesão em todas as camadas da população, e agora, mais recentemente,
tivemos a regulação do Open Banking já em produção. O Rogério vai falar um pouquinho como que isso tem acontecido na prática. Nós buscamos também captar o interesse das fintechs. Perguntamos quem estava desenvolvendo soluções para o Open Banking e quem estava já colhendo benefícios ou acreditava colher dentro de um ano. E 72% das fintechs disseram que já estavam desenvolvendo soluções. É um número alto, né? Acredito que basicamente todo mundo que tem alguma atividade relacionada com o Open Banking está fazendo investimento para o Open Banking. Ninguém vai ficar de fora dessa oportunidade que se apresenta. E, da mesma forma, a gente vê um otimismo, né? Acreditando que o benefício do Open Banking é praticamente imediato, né? A gente vê, de uma forma geral, olhando outros países, a adesão da população ao Open Banking ela não é necessariamente rápida, né? É uma questão que requer tanto a parte amadurecimento da regulação, mas também o desenvolvimento da infraestrutura para o Open Banking e a mudança cultural na população, né? Então, você fazer o Open Banking decolar não depende somente de você ter produtos, não depende só das fintechs e dos bancos, né? Mas a gente vê bastante otimismo aqui das fintechs, depois o Rogério vai falar um pouquinho sobre isso. Outro dado que perguntamos foi a participação nos sandboxes regulatórios. Aqui é muito interessante. Um dado, a gente vê que mais da metade das fintechs não pretende participar ou não tem conhecimento de algum sandbox regulatório. A gente vê 27% não tem conhecimento e 25% não pretendem participar. O número de empresas participantes dos sandbox, inclusive na nossa pesquisa, diminuiu de 2020 para cá. A gente vê ali o primeiro sandbox do Banco Central, caiu o número de empresas da nossa pesquisa que participam desse sandbox e os demais sandbox se mantiveram estáveis. Mas é interessante também, a gente vai explorar um pouquinho isso aqui com o Diego e Rogério, né? É um dado importante. É claro que não é tão fácil assim, né? Não é qualquer um, né? Basta simplesmente querer participar do sandbox. Talvez essa seja uma boa explicação para essa pesquisa, mas a gente vai explorar um pouquinho também isso mais à frente. Aqui talvez seja uma oportunidade para as fintechs, que é a Lei do Bem, né? A Lei do Bem, apesar de não ser uma lei tão nova assim, ela é uma lei ainda que um pouco desconhecida no Brasil, né? A Lei do Bem ela tem como objetivo fomentar investimentos em inovação. Então, isso quer dizer que empresas que registram lucro, né, que pagam imposto de renda, são potencialmente candidatas a utilizarem a Lei do Bem. Então, elas vão precisar demonstrar que elas fazem investimentos em inovação e esses investimentos, uma vez aprovados, podem virar um crédito tributário, né? Muitas consultorias, a própria PwC oferece serviços para apoiar empresas a se prepararem para a Lei do Bem, atuam nesse segmento. A gente tem visto aí quem está utilizando a Lei do Bem tendo bastante resultado em vários segmentos, e aqui a gente vê, quando a gente pergunta para as fintechs quem já se beneficia ou se já um dia se beneficiou da Lei do Bem, na verdade 96% nunca se beneficiaram desse incentivo fiscal. Então, aqui eu acho que claramente tem uma oportunidade para as fintechs. Novamente, né, quando a gente tem um segmento que parte dele ainda não registrou lucro, novamente a gente tem que levar isso em conta. Quem não registra lucro não pode se beneficiar dessa lei. Mas, como a gente sabe, várias empresas aqui já estão em operação, já têm uma operação lucrativa, poderiam estar aderindo à Lei do Bem. Acredito que aqui também seja uma explicação, tanto desse conhecimento, quanto o fato de que a gente está falando principalmente com startups que ainda estão recebendo investimento naquela fase inicial do negócio. Sobre o risco cibernético, 92% das respondentes disseram que já se adequaram à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e 84% disseram, e aqui risco de fraudes, já ter se adequado à Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Ressalto, né, que estar adequado à lei não significa que você está necessariamente preparado para enfrentar riscos. A gente vê diariamente empresas muito bem estruturadas, empresas que já estão até de uma forma comprovada, adequadas à lei, auditadas, sofrendo invasões, né, e tendo que fazer investimentos pesados em tecnologia para a segurança da informação e fraude. Certamente é um tema de preocupação, né? Acho que cada vez, na nossa visão, um tema que vai crescer nos próximos anos em preocupação para as fintechs, à medida principalmente aquelas que cresçam e atinjam uma base maior de cliente, maior exposição de marca também.
com relação à tecnologia. Perguntamos as principais apostas tecnológicas. Então, aqui a gente faz 2 perguntas. A gente pergunta quais são as 3 principais tecnologias que as fintechs dominam, e o que aparece aqui é o que tem aparecido nos últimos anos, que é cloud, data analytics e mobile. Isso talvez seja a essência, a tríade aqui das tecnologias que as fintechs utilizaram no seu nascimento. Mas quando a gente pergunta quais são as tecnologias que elas planejam dominar, que elas precisam dominar no futuro, a gente vê algumas mudanças. Acho que cloud virou um assunto que todo mundo, de uma certa forma, já sabe trabalhar, o mercado está bastante maduro. A gente vê o crescimento, surgimento da inteligência artificial, porque, especialmente com o Open Banking, especialmente à medida que você cresce, você passa a trabalhar com um volume de dados importante, e você tem que saber tratar esses dados, saber tirar, fazer uso dos dados, tirar a inteligência desses dados. E interessante, um dado novo aqui é o blockchain. A blockchain não era uma tecnologia que aparecia entre as 3 primeiras nos últimos anos, e nesse ano a gente viu claramente que o assunto, finalmente, blockchain tecnologia que a gente já fala há muitos anos, já pesquisa há muitos anos, mas finalmente começa aparentemente a entrar aqui no radar para valer das fintechs. Talvez aí com o crescimento desse mercado de criptos, mas não só por conta disso. E também, por último, Data Analytics. Então, essas são as principais tecnologias que as fintechs planejam dominar nos próximos anos. A gente está, então, terminando. Acho que esse é o último slide que a gente apresenta aqui da pesquisa. A gente também perguntou sobre o financiamento, o funding, capital, da onde vem o financiamento das atividades das fintechs. Então, a resposta é que 69% das fintechs utilizam capital próprio como uma origem dos recursos para suas atividades. Na sequência, investimento de fundos, investimento autônomo, controle acionário, investimento de instituição financeira e, por último, controle acionário de conglomerado. Aqui são provavelmente as investidas, que foram compradas ou têm algum investimento de algum conglomerado. Mas é muito interessante a gente ver aqui ainda uma característica muito de um segmento de empreendedores, que está utilizando aqui principalmente o próprio capital como fonte de recursos na expansão. Então, esses foram os principais highlights da pesquisa. Eu vou mostrar mais na frente o QR Code para vocês poderem acessar a pesquisa, já está disponível no nosso site. Eu vou passar aqui para a Andressa, vai explicar um pouquinho quem respondeu essa pesquisa. As fintechs participantes têm direito a acessar uma plataforma que a gente disponibiliza os dados da pesquisa e também a possibilidade de fazer alguns filtros adicionais além do que você tem na pesquisa impressa. Mas eu vou passar aqui a palavra para a Andressa falar um pouquinho dessa plataforma, como a gente pode acessar essa plataforma. Exatamente, Ruivo. Vou ser bem breve aqui, na verdade, bastante motivada por esse ambiente inovador que a PwC nos proporciona no dia a dia de trabalho, e também impulsionada pela liderança do Ruivo. A gente se debruçou em cima da pesquisa e pensou em como a gente poderia presentear as respondentes. E aí, nesse sentido, a gente usufruiu de uma plataforma global da PwC, que basicamente expõe, ela permite que a gente carregue dashboards construídos em tecnologia Power BI, e de uma maneira muito segura, ela permite que pessoas sem credenciais PwC consigam acessar esses painéis, E aí, com esse propósito, a gente conectou, a gente enxergou uma oportunidade de presentear as pessoas que responderam. Então, esse acesso ele é exclusivo para as respondentes. Como eu mencionei, ela é uma plataforma global bastante protegida, Então, a gente cadastrou, se eu não me engano, entre terça e talvez hoje, o e-mail dos respondentes, Os respondentes receberam um e-mail similar a esse que vocês estão visualizando para uma ativação da conta, um e-mail em inglês por se tratar de uma plataforma global. E existe aí um two-factor authentication, Você recebe um código no seu celular e, ao inserir esse código, você tem acesso, você é convidado a entrar nesse workbench que tem o Power BI por trás dele. E aí, como o Ruivo mesmo já mencionou,
Nesse painel, né, construído no Power BI, é possível que você faça alguns filtros e se enxergue dentro dessa pesquisa, né, possa se comparar dentro dessa pesquisa em relação aos números que a gente acabou gerando. Existem alguns links também que direcionam para alguns outros estudos nossos, né, e algumas informações um pouco mais aprofundadas. Essa, no caso, é a tela principal, né? E a gente tem esse sumário, a gente organizou essencialmente com os mesmos indicadores, né, do resultado, mas aqui a gente segmentou com alguns perfis, né, a caracterização das empresas, clientes, o ponto relacionado às apostas tecnológicas, né, relacionadas à inteligência artificial, ao blockchain, informações financeiras, desafios de obtenção de capital e temas regulatórios como lei do bem, a questão de LGPD e assim sucessivamente. E aí eu acho que a gente pode abrir para as perguntas, né, Ruiva? Ali tem o QR Code, né, Ruiva? Passo a palavra. Perfeito. Bom, isso aí, então, só para voltar, como eu comentei, esse é o QR Code. Quem quiser já pode acessar, se não, pode acessar o nosso site também, da PwC, numa seção de relatórios, pesquisas, estudos, você pode encontrar essa pesquisa, assim como outras pesquisas que a PwC faz no Brasil. Bom, então vou devolver aqui para a Andressa, a gente vai começar a sessão de perguntas. Novamente agradeço aqui a presença do Diego, do Rogério, e temos aqui algumas perguntas, lembrando que a plateia também pode fazer perguntas através do chat, a gente vai tentar colocar aqui no roteiro. Então passo aqui para a Andressa começar com a primeira pergunta aqui para o Rogério. Perfeito. Um dos pontos que a gente tem até, né, Ruivo, sofrido bastante com uma questão de recursos qualificados, né, para a gente conseguir implementar e avançar nos desafios que os clientes têm trazido para a gente. E esse foi um dos resultados também, né, que vieram na pesquisa em relação à atração de recursos humanos qualificados, né. Em 2020, esses números eles geravam em torno de 39%. Em 2022, esse desafio aumentou, né? E como o Ruivo mesmo mencionou durante a apresentação da pesquisa, isso é comum realmente a outros segmentos. Mas, do ponto de vista de fintechs, né? Como é que isso está impactando as fintechs, né? Essa atração de recursos qualificados? Legal, vou começar aqui, Diego complementa. Mas o que eu vejo, assim, principalmente durante esse período, a gente teve toda essa fase de pandemia, o pessoal começou a trabalhar muito remoto, muito à distância, isso começou a abrir possibilidades para esses profissionais qualificados, com experiência, estarem na sua residência, estarem com seus familiares e trabalharem para outros territórios, começar a trabalhar para outros países, trabalhar para empresas americanas, europeias, enfim. Então a gente está tendo uma evasão de talentos, mesmo eles ficando aqui, né, estando no território, mas intelectualmente, enfim, o trabalho dele, o esforço dele está sendo destinado para entidades aí espalhadas pelo globo. Com isso eles conseguem uma remuneração um pouco melhor, muitas vezes. Então tem essa disputa de remuneração, benefícios ali que eles estão entregando e tudo mais dentro disso. Acho que esse é um principal fator, assim. E também nesse momento que a gente viveu, ainda muito culpando não, mas identificando pela pandemia, essa geração de incertezas. Então a gente teve, junto com isso, a gente vê até pelo relatório, a gente pode comentar um pouco menos de investimento dentro dessas fintechs, com isso acaba também esse profissional se movimentando ou para empresas mais tradicionais, alguma coisa que vai dar uma garantia maior de futuro para ele. Então, eu vejo esses como os principais pontos aí que a gente tem no momento dentro do mercado de fintech. Mas daí... Se eu puder complementar também, esse ponto do profissional brasileiro trabalhando para fora é fato. Isso também causa uma seleção adversa, né? Por quê? Porque os bons profissionais que sabem se comunicar em outras línguas vão trabalhar para empresas fora do Brasil. E aí os profissionais que ficam no Brasil, que estão disponíveis, então entende-se que eles não têm o mesmo perfil qualificado, as mesmas competências de um profissional que trabalha para fora. E aí acaba ficando uma mão de obra escassa. Tá? E também tem um outro item que eu acho interessante, que talvez esse cenário possa mudar um pouquinho no próximo levantamento, porque as moedas estrangeiras, especialmente o euro e a libra, elas perderam valor também. Tá? E o real estava desvalorizado e vem ganhando valorização aos poucos, ainda oscilando um pouco,
mas tem potencial de ganhar valorização. Então, o profissional de outras regiões vão ficar mais atrativos, eventualmente, que os brasileiros. Então, aí os brasileiros que moram aqui no Brasil e que trabalham para fora, potencialmente podem voltar a trabalhar para cá. Mas isso é um cenário futuro aí que a gente só vai tirar a prova mesmo no próximo levantamento. E o que eu acho que dá para a gente comentar um pouco aqui, daí talvez o Diego mais informações, mas assim, como associação também é um trabalho que vem sendo feito para ajudar a qualificar tudo isso e trazer conhecimento para o ecossistema. Lá na BFintex a gente vem trabalhando uma área de educacional e de capacitação, e a gente vem direcionando para criar uma trilha de formação de líderes e formação de profissionais técnicos, né? Uma outra para formação de profissionais técnicos. Isso para entregar insumo para os nossos associados. Então, não só os associados, o mercado como um todo. A gente precisa capacitar pessoas para trabalhar em alto nível para as fintechs, porque as fintechs elas exigem tecnologia intensiva, exigem altas habilidades. Então, é um papel importante da BFintex desenvolver isso. Perfeito. Então, bom, indo para a segunda pergunta, ainda para o Rogério, com relação ao LGPD. A gente viu na pesquisa que 92% das fintechs dizem já estar prontas para atender LGPD, né? Estão adequadas às exigências da lei. Mas a gente sabe que, como eu comentei, né, estar adequado à lei não necessariamente significa estar preparado para enfrentar riscos. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que, num ambiente de uma empresa, algumas ainda são startups, né? Até não podemos mais associar fintech com startup, porque muitas já deixaram de ser startup há muito tempo. Mas no ambiente de quem ainda é startup, naturalmente você tem um desafio maior, porque você não tem recursos, né? Você não tem uma cultura, processos para gerenciar a segurança da informação. Então, na sua visão, quer dizer, como uma fintech típica pode fazer, que ações as fintechs, na sua visão, estão fazendo para se preparar para estes riscos? Legal, vamos lá. Bom, dentro desse índice 92%, eu trago um pouco da sua fala que são otimistas desses empreendedores mesmo, que é um número bem expressivo. Mas o que a gente tem de qualidade mesmo assim? Esses produtos, normalmente, que as fintechs estão trabalhando, principalmente estágios iniciais, são muito construídos com parcerias. Então, muitas vezes, por trás daquela parceria, tem uma instituição financeira, tem alguém que está provendo aquele banco como serviço e tudo mais. Então, os dados dos clientes, propriamente dito, da operação financeira que ela está fazendo e tudo mais, está realmente protegido, está dentro da LGPD, tem todos esses cuidados. Só que a LGPD é mais ampla, então tem todo o compliance de funcionários que ela trabalha, controle de acesso, registro, e-mails, contratos que ela tem, enfim, que daí eu acredito que é o otimismo que ela precisa ainda se preparar. A LGPD é relativamente recente, enfim, a implementação dela, então ainda tem muito aprendizado, tem muita coisa que todas as empresas, de modo geral, têm que se aplicar. Então, acho que todas criaram, sim, suas políticas, seus normativos, colocou algumas cláusulas em contrato, mas quando a gente começar a ver a aplicação dela na prática mesmo, que as empresas vão ter que voltar para fazer lição de casa aí sobre isso. Perfeito, está claro. Se eu puder acrescentar também, as fintechs são empresas nativas digitais, né? Então, elas já nascem com esse DNA de estarem atentas ao tratamento de dados, né? Não é uma preocupação de, no meio do caminho, ela ter que se adaptar ou de, no meio do caminho, ela ter que se transformar. Talvez, no meio do caminho, ela tenha que impulsionar o tratamento de dados a partir do momento que ela começa a manusear muitas informações ao mesmo tempo, tá? Mas também a Lei Geral de Proteção de Dados também apresenta um tratamento favorecido ou diferenciado para pequenas e médias empresas. E boa parte das fintechs ainda estão nesse grupo, tá? Então, talvez elas não encontrem dificuldades para encontrar os requerimentos mínimos da LGPD, primeiro, por já ser uma empresa nativa digital e, segundo, por ser uma pequena e média empresa. Mas os desafios, com certeza, eles vão aumentar a partir do momento que elas atingirem outros patamares. Perfeito. Bom, vamos para a terceira pergunta, agora para o Diego. Diego, a gente viu que há um pouco mais de interesse pelo segmento de crédito do que o segmento de pagamentos, né? Quando começou esse movimento, se eu não me engano, isso era investido, né? A gente via muitas fintechs oferecendo algum tipo de serviço de pagamento, algum mesmo meio de pagamento, e a gente viu essa mudança, né? Teve ali a 4656, 2018, mas, na tua visão, o que explica muito esse movimento, né? Esse interesse mudando aí nos últimos anos?
Perfeito. Bom, o regulamento, a legislação de pagamentos, ela é anterior à de crédito, né? A de pagamentos é de meados de 2013, de crédito meados de 2017, então tem uma distância. Nessa distância, as fintechs de pagamentos elas cresceram bastante e popularam, né, a base, e as de crédito passaram a coexistir em momento posterior. Tá? Mas o que vem acontecendo mais recentemente? Essas fintechs de pagamentos também começaram a ofertar produtos de crédito. Tá? Primeiro porque o Banco Central fez ajustes no regulamento de pagamentos para permitir esse tipo de atividade, mesmo que de maneira acessória para as fintechs de pagamentos. Então, algumas fintechs de pagamentos, por exemplo, fazem antecipação de recebíveis, né? Ou então elas geram, cedem créditos gerados na plataforma para fundos de investimento em direitos creditórios, mas tudo isso é empacotado no front-end para o cliente final. Então, ela vai aumentando o leque de atuação, né, e de oportunidades para que ela possa cada vez mais conquistar e reter os seus clientes. E o crédito é uma ferramenta importante para isso. Perfeito. Quer comentar alguma coisa? Não, o que eu colaboro muito é o Diego colocou aí, que assim, a gente tinha uma gama de fintechs, a gente conseguia ver isso lá naquele radar, muito monoprodutos. E agora a gente começa a ver que as fintechs estão se tornando multiprodutos mesmo. Então, se não o crédito, que é uma tendência, mas para investimento ou para conta internacional, enfim, elas estão se movimentando em outras verticais. O movimento de unbundling, chamado unbundling. Então, muito mais de consolidação, assim, porque eles estão trazendo produtos de parcerias para conseguir oferecer mais experiência fluida para aquele cliente. Então, assim, é mais do que separar os produtos, na verdade, ela está juntando produtos e consolidando. Ok. Bom, perfeito. Então, vamos para a próxima pergunta sobre maturidade das fintechs. Eu vou fazer novamente aqui para o Diego. A gente vê uma pequena diminuição do número de fintechs sem faturamento e um pequeno aumento, a gente vê um aumento até razoável das fintechs grandes, né? Sim. E também de fintechs com faturamento acima de 350 mil por ano. O que você... Ao mesmo tempo, a gente vê o setor como um todo ainda um pouco estagnado, a gente não vê um setor que se expandiu, talvez por causa da pandemia, mas o que você vê como explicação, principalmente desse aumento das fintechs grandes, né, com maior faturamento? Tá. Bom, o que eu enxergo assim, começando pelas pequenas, né, a gente vê que no mapeamento anterior era mais representativo ou um pouco mais significativo o número de fintechs que não faturavam nada, e esse agora diminuiu. O que isso quer dizer? Que talvez aquelas fintechs que não faturavam passaram a faturar agora, né? Então elas cresceram, trouxe maturidade, conquistaram novos clientes, validaram novos produtos e passaram a apurar resultados. Tá? Então mostra assim, talvez o início da longevidade das fintechs nascentes. Já no que diz respeito às fintechs maiores, assim, a gente estava vivendo um período de bonança dos investimentos de capital de risco, né? Até 2020 bateu recordes, até em 2021 ainda foi bem significativo. Mas o investimento em capital de risco, venture capital, ele deu uma enxugada, tá? mais recentemente, e os investidores eles sinalizaram que, olha, para você continuar recebendo investimento, ou você vai ter que se destacar muito, né, para poder sair dessa situação de não investir para poder investir em você, ou você vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Então, as fintechs grandes deixaram de priorizar o crescimento em detrimento à geração de caixa e passaram a fazer o contrário. Estão focando na geração de caixa para poder continuar recebendo investimento, porque esses investimentos são seriados, série A, série B, série C. Né? Para você chegar na série B, você tem que preencher os requisitos exigidos na série A. E para chegar na série C, preencher os requisitos exigidos na série B. E assim por diante. Então teve uma transformação na forma de operar esses negócios no Brasil para que ela continue seguindo a trilha do investimento. Interessante. Sim, bom, o Diego falou tudo, mas se eu posso contribuir aí um pouco mais, o que a gente pode ter aí dentro dessa maturidade toda de investimentos, ainda de fintechs, é assim, o capital está um pouco mais difícil, mas tem muito capital assim, procurando também bons empreendedores, boas iniciativas, só que ele precisa demonstrar isso, e daí é o que tem alguns investidores também reclamando, falando, putz, não tem
um BP bem fechado não tem bem redondo alguma coisa. Então, assim, tem um trabalho também de algumas iniciativas do fintech e tudo mais para se provar que aquilo é verdade para receber os investimentos e crescer aí. Perfeito. A gente tem alguns números relacionados ao perfil dos clientes, né, das fintechs, e uma das curiosidades, pelo menos particularmente, né, que me surgiram, foi que as fintechs elas estão competindo mais por clientes bancarizados, né? Enquanto o meu pensamento seria que, naturalmente, isso aconteceria mais com não bancarizados. Existe alguma explicação, assim, para, se não me engano, eram quase cerca de 69%, mais de 68%. 60%. Existe algum... O que eu achei interessante, né, e pedi para destacar esse item, é porque vinha se falando no mercado que as fintechs desenvolvem produtos para quem nunca teve conta em banco, para quem está tendo seu primeiro cartão de crédito e tal. E agora, a pesquisa demonstra que, na verdade, elas também atendem, em sua maioria brutal, pessoas que já são bancarizadas. Tá? Então, na minha visão, isso representa algo de que as fintechs também estão conquistando os clientes que já estavam presos a uma instituição financeira, ou que os clientes eles estão tendo acesso a mais oportunidades para fazer uma gestão distribuída das suas finanças pessoais. Tá? E eu acho que isso vai ganhar mais força ainda com o Open Finance, porque a partir do momento em que as instituições se entrelaçarem por meio dessa nova metodologia, né, não é uma infraestrutura, né, uma metodologia de transpor dados entre instituições financeiras, o maior beneficiado disso tudo vai ser o cliente. E o cliente vai enxergar novas opções, mas ele não precisa se desconectar totalmente da instituição financeira que ele já tem conta há décadas. Ele pode migrar um pedacinho para cada uma. Então, aí as fintechs começam a entregar novos produtos ou experiências interessantes para o cliente se sentir confortável o suficiente para sair ou pôr um pezinho para fora do banco que ele já trabalha há mais de 30 anos, por exemplo. E dados da pesquisa mesmo, a gente pode ver um grande número de fintechs atendendo empresas, né, fazendo serviço B2B. Então, você vê que a empresa, sim, ela já é bancarizada, mas ela tinha algum processo ineficiente de consolidação, de pagamentos, enfim, de algum fluxo, e daí aquela fintech conseguiu resolver de alguma maneira. Então, esse número aí de bancarizados no B2B também, acho que é um recorte bem interessante para o pessoal olhar. Assim. E aí, acho que relacionado a isso também, né, outro ponto super interessante que saiu na pesquisa é que, apesar de existir uma intenção grande, né, no Open Finance e Open Banking, existe uma baixa adesão para Sandbox, né, e talvez exista muita intenção, mas pouco entendimento de como chegar, né? Existe provavelmente uma intenção, né, de querer seguir esse caminho, mas talvez exista um pouco de confusão em relação a como chegar nesse... como realmente vivenciar o Open Finance, né? E aí, eu queria ouvir um pouquinho também da percepção de vocês em relação a essa baixa adesão a sandbox, né, regulatórios. Claro. Não, eu acho que você traduziu muito bem, né? A intenção do regulador, né? Primeiro, falando brevemente o que é o sandbox regulatório, é um programa de inovação promovido por autoridades financeiras, tá? As autoridades financeiras, Banco Central, CVM, SUSEP, eles têm como mandato não só fiscalizar ou ditar regras para o mercado financeiro, mas também desenvolver o mercado financeiro, promover competição e entregar eficiência, ou fazer com que isso seja possível. Por meio da inovação é possível eles cumprirem esses mandatos. Tá? Isso é praticado amplamente fora do Brasil, que são os ambientes experimentais, onde o regulador ele abre um espaço de tempo, uma janela de oportunidade para que não só fintechs, mas também instituições financeiras tradicionais possam apresentar soluções para o regulador. Falou, quero fazer essa solução aqui, que ela é inovadora, mas o regulamento, como está posto hoje, talvez eu não consiga fazer. E ele dá um desconto no regulamento, fala assim, me aponte os itens que você quer ser descontados que eu libero para você, desde que num período determinado de tempo ou com algumas contrapartidas. Tá?
E aí, qual foi o nosso diagnóstico, né? A BFintex colaborou com os reguladores para que os sandbox regulatórios pudessem existir, né? E a gente enxerga com bons olhos esse movimento. Mas os primeiros programas, a gente identificou que teve muita inscrição e pouca aprovação, né? Então, isso talvez é um sintoma de que falta conhecimento, né, do que é o programa, quais são os benefícios ou como que você deve se apresentar para esse tipo de programa. Então, tem um desafio da própria BFintex em conjunto com os reguladores em comunicar para a comunidade os benefícios disso, como que funciona e como que as fintechs e as instituições financeiras tradicionais podem se beneficiar. Mas aos poucos isso vem acontecendo. Então, o sandbox da SUSEP, né, que é a Autoridade de Seguros, ele já está na sua segunda edição e ele mais do que dobrou o número de soluções aprovadas. Tá? O sandbox do Banco Central tiveram empresas gigantes e até de outros países que aplicaram no programa e foram aprovados. Mas fintechs mesmo ainda precisa trabalhar um pouco mais o awareness, né, o conhecimento desse novo instrumento. O que só complemento aí, a importância da audiência e tudo mais, está engajada, de repente, dentro de uma associação mesmo, de alguma coisa, porque assim, a gente faz esse trabalho de comunicar, de explicar, de ajudar até nessas inscrições. Então, não só o Sandbox, mas também o Lift. Então, enfim, diversas iniciativas que a gente tem de instituições reguladoras para aproximar, enfim, quem está empreendendo. E se ele tenta sozinho, é muito mais difícil esse caminho e acaba acontecendo o que você falou. Ele tem lá uma ficha reprovada, tem alguma coisa assim. Então, buscar fazer junto, empreender em coletividade aí, uma Exatamente. parte é sempre positivo. Uma pergunta sobre lei do bem. Por que, na visão de vocês, há baixa adesão à lei do bem? Eu acho que na apresentação você já trouxe bastante insights aí sobre a resposta, né? As fintechs elas ainda estão buscando crescimento, buscando consolidação, até atingir o estágio de uma atividade altamente lucrativa. E para uma fintech aderir à lei do bem como um proponente, né, para um beneficiário direto, ela precisa atingir esse estágio. Por outro lado, teve um avanço recente na lei, que é o Marco Legal das Startups, que ele modifica um item da lei do bem, permitindo que o investimento em P&D possa ser alocado em fundos de investimento e participação, que por sua vez investem em negócios inovadores. E aí você caracteriza aquele bem, aquele investimento como elegível para o benefício fiscal. E aí as fintechs podem acessar como recebedoras do investimento, tá? Então a gente ainda não tem esses números, porque é muito recente. A lei foi aprovada faz pouco tempo. Talvez até está pendente de regulamentação um item ou outro, mas a gente espera que as fintechs possam acessar investidores, especialmente aqueles fundos que são geridos por corporações, os corporate venture capitals, né, para que elas acessem esse recurso, porque algumas entidades precisam investir diretamente ou em P&D ou obrigatoriamente, né, dependendo do caso, em P&D, e agora ela pode migrar para o venture capital, né? Então talvez a gente consiga enxergar uma adoção, só que indireta. Bom, eu vou aqui para... A gente está acabando aqui as perguntas, depois tem uma pergunta já do público, ainda para o Diego, depois para o Rogério. Também queria falar de Open Banking também um pouco. Vamos falar. Mas, Diego, cresceu em fintechs pré-seed e scale-ups o investimento, e ao mesmo tempo diminuiu entre a seed e a Series A. Qual é, na tua visão, a explicação para isso? Tá. Bom, eu entendo que o investimento em empresas nascentes, que são aquelas soluções que acabaram de surgir, ainda é do interesse do investidor de risco, porque talvez elas são mais promissoras do ponto de vista de disrupção e inovação agregada naquilo que está sendo desenvolvido. Já a metade do caminho, aí as empresas, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, aquela solução parecia ser extremamente inovadora e disruptiva, mas em 2, 3 anos aquilo acabou se tornando algo comum ou algo altamente competitivo, né? E o investidor de risco, ele não é
não assume esse risco, né, de competição excessiva, ele busca negócios inovadores. Então, eu entendo que esse segmento do investimento das empresas mais nascentes, estão começando agora, vai continuar promissor. Mas, ao mesmo tempo, o meio do caminho também sofreu com o downturn do venture capital, né, que que os investidores seguraram um pouco o investimento devido à guerra na Rússia e Ucrânia, devido a outras questões aí macroeconômicas, e essas empresas são as que estavam mais expostas a esses investidores, né, o Seed e Series A. Já as scale-ups, que nem eu mencionei, elas já estavam na jornada do investimento, os investidores já estão dentro dela, dentro do cap table, e já se comprometeram em fazer novos aportes desde que elas alcancem as metas. Então, como provavelmente elas revisitaram as metas, passaram a se tornar mais lucrativa, como os próprios números demonstraram, elas não pararam de receber investimento, mas ainda são mais modestos do que no ano anterior. Quer comentar, Rogério? Ok. Então, aproveitando uma pergunta aqui para o Rogério, como membro do grupo de trabalho, né, do Open Banking, queria que você comentasse um pouquinho a sua visão sobre como está a adoção do Open Banking hoje pelas fintechs e quais são as perspectivas para o curto e médio prazo. Legal. Deixa contextualizar até dentro da pesquisa mesmo. A gente juntou lá aqueles números, né, de Pix e Open Banking, então é legal explicar por que uma adesão tão rápida assim de Pix e daí o Open Banking vai ser um pouco mais lento, assim, essa é a grande expectativa. Mas o Pix, ele traz um produto pronto para o cliente, que é fazer um pagamento. Então, todas as fintechs, todas as instituições financeiras, enfim, fintechs de pagamento, instituições financeiras adotaram aquilo e traz uma vantagem imediata lá para o consumidor. E eu acho que a grande vantagem assim, para o consumidor, principalmente, é ter a chave Pix dele. Com isso, ele consegue fazer portabilidade entre instituições, de fintechs para um grande banco, de um grande banco para uma fintech, enfim, no momento mais adequado para ele. Já o Open Banking, né? O Open Banking acaba sendo uma infraestrutura toda para esse ecossistema e traz possibilidades de criação de vários outros produtos, de várias outras ofertas aí para esses clientes. É bastante comum a gente ver nos eventos, a gente fala assim, putz, o Open Banking é uma internet, assim, é o começo de toda uma coisa. E daí, no começo da internet, então lá aqui no Brasil, em 95, 96, por mais que eu convencesse você que ia ser uma coisa muito legal, você não imaginar fazer essa live, fazer isso e tudo mais. Você ia falar, não, isso aí, putz, será que é legal? Eu já imaginava. Já imaginava. Mas quem você tentava convencer não achava tão legal. Falava assim, não. Porque era a conexão da IOAP, né? De escada, antes um pouquinho BBS, Então, a gente está vivendo esse momento, começo de uma infraestrutura de compartilhamento de dados financeiros. Isso aumenta assim, para o setor bancário, para o setor de seguros, setor de investimentos, então vai crescer ainda bastante isso. E onde que as fintechs se aproveitam? Né? Conseguindo trazer muita experiência para o consumidor. Então, a partir do momento desses dados, e a gente vê na pesquisa também, né? Investimento em inteligência em BI, inteligência artificial, análise de dados, enfim. Tudo isso daí é o que eles precisam se preparar realmente para trabalhar todos esses dados que eles estão recebendo, então refinar todos esses dados, extrair o melhor desse petróleo e daí gerar negócios e oportunidades. Respondendo a tua pergunta mesmo, assim, né? Isso vai demorar realmente assim, mais 2, 3 anos para começar a decolar, para o consumidor sentir novos produtos e novas experiências, mas ele nem vai precisar saber que ele está usando Open Banking, ele vai saber que ele está usando um produto que é conectado, que é digital, que é muito bacana. Diego, na prática, o Open Banking, um dos objetivos do Open Banking é aumentar a competição no setor financeiro. E quando você tem um ambiente com maior competição, quem cobra a menor taxa por um determinado produto ou serviço tem, teoricamente, uma vantagem. Vocês veem essa oportunidade de fato para as fintechs? Você vê esse tamanho dessa oportunidade ou não? Vocês acham que no final acaba sendo um ambiente competitivo e outros também vão se mexer, como os bancos fizeram para reagir até às fintechs, né? Eu entendo que é um ambiente competitivo saudável e tende a zerar a tarifa, assim, tá? Mas, ao mesmo tempo, desafia os players desse jogo a criar novos produtos ou novas linhas de receita, né? E não ficar dependente somente de tarifas.
Então, não só as fintechs, mas também os incumbentes vêm trabalhando para gerar receitas em outras frentes, né? Então, a partir do momento que você entrega via Open Banking ou Open Finance um aplicativo que é agregador de informações financeiras pessoais, você consegue gerar oportunidades para distribuir outros produtos, né? Então, por exemplo, a intenção de dominar a inteligência artificial via Open Finance vai casar muito bem, porque a inteligência artificial vai trazer insights do tipo, olha, esse grupo de usuários aqui, ele está com uma saúde financeira boa e eles conseguem direcionar parte do patrimônio deles para investimento. Por que você não entrega oportunidades de investimento deles nesse aplicativo, né? Ou então, esse grupo aqui está numa situação de vulnerabilidade, está precisando de um crédito emergencial facilitado para poder ser resgatado dessa situação. Vamos distribuir produtos de crédito direcionado para essas situações emergenciais, mas que também não continuem enforcando ele. Então, são soluções e são novos produtos ou novas experiências que vão ser apresentadas e que aí sim, quem conseguir ganhar esse jogo vai ganhar dinheiro. Só complementar uma coisa assim na concorrência, né? Principalmente as fintechs, né? O que eu vejo. Elas vêm para criar mais fermento aí nesse ecossistema. Então, assim, ela tem uma especialidade, principalmente as fintechs de nicho, ela consegue pegar e falar assim, não, vou criar uma wallet para um caminhoneiro. E daí eu faço uma jornada de já ter seguro daquele caminhão, de já ter pagamento de pedágio, de já ter convênio com posto. Então, ela cria todo um ecossistema para aquilo e ela faz aquele caminhoneiro que nem usar um produto financeiro começar a usar mais produtos financeiros. Então, ela consegue, com o Open Banking, com essas novas regulações, enfim, fomentar mais o ecossistema, então muito mais fermento, um bolo crescendo, do que concorrência direta. É lógico que daqui a uns anos daí eles vão ter que disputar esse mercado e tudo mais, mas as fintechs, elas crescem o mercado. Que o ponto aqui, né, é que, na verdade, como qualquer novo assunto, quando surge, né, ele acaba trazendo algumas coisas inimagináveis, né? Então, assim, a gente não consegue nem mensurar quais produtos podem vir focando no cliente como ponto central do surgimento do Open Finance, né? A gente vai começar agora aqui as perguntas, né, do público. A gente recebeu aqui a primeira pergunta do Cássio Damasceno. Obrigada, Cássio, pela sua pergunta. É uma pergunta bastante relacionada à questão que a gente trouxe em relação a recursos, né? Ele cita que o professor Pastore da USP citou que nos próximos 4 anos o Brasil vai precisar de cerca de 800 mil profissionais de tecnologia, mas que nós só temos formados, né, o que a tendência, pelo meu entendimento aqui da pergunta, é que a gente tenha formados mais de 500 mil por ano, ou seja, a conta, né, a matemática simples aqui não fecha. E aí a gente começa a pensar em algumas estratégias de contorno, né, bastante relacionadas, a pergunta dele está bastante relacionada à diversidade e inclusão, né, em relação à reciclagem de pessoas com mais de 50, 60 anos na tentativa de reduzir esse gap. E aí, se me permite, né, Cássio, até estender essa pergunta, inclusive, para inclusão e diversidade mesmo, né? A PwC mesmo já enxerga isso como um grande potencial, né, essa questão de diversidade e inclusão. E a gente viu também que existem poucas mulheres, né, nesse segmento. Então, acho que eu estendo um pouquinho essa pergunta não só para as pessoas com 50, 60, né, que ainda estão ativas no mercado de trabalho, mas também para esses outros grupos minoritários que fazem parte também que podem aumentar, né, essa tendência dessa conta não fechar. Queria que vocês comentassem um pouquinho também. Quer começar? Não, com certeza. Assim, eu acho que para suprir esse vão, né, esse gap, é preciso buscar mão de obra qualificada onde ainda não foi alcançada, né? E é uma excelente sugestão buscar os profissionais aí de 50 a mais, 60 a mais, que são pessoas que já têm alguma formação técnica, mas talvez precisam só passar por alguma capacitação para atualizações. Mas também existem diversos cenários que podem ser trabalhados por esse número que foi relatado de 800 mil, né? Não só esse grupo, mas também tem países de língua portuguesa, por exemplo, também estão sendo buscados profissionais de tecnologia em Angola, por exemplo, que já trabalham aqui no Brasil, e outras regiões da África também que têm essa facilidade de comunicação.
já são consideradas e já é uma realidade também, tá? Mas indo direto ao ponto, sim, já pensaram nessa ideia, né, de reciclar pessoas. Existem consultorias de headhunting, né, não de capacitação, né, de recrutamento, focadas em pessoas 50 a mais. Então, sim uma alternativa. Ok, a gente tem uma outra pergunta da Rafaela Vanucci. Neste contexto do sandbox, vocês acreditam que faltam incentivos dos reguladores para maior adesão? Eu não entendo que faltam incentivos, tá? Mas eu entendo que os reguladores também têm restrição orçamentária, né? São autarquias que dependem de orçamento público, e a gente vive um cenário aí de enxugar custos, né, da máquina pública e acaba respingando nos reguladores. Então eles acabam tendo poucas pessoas para gerir processos impactantes, né, e grandiosos, e acaba ocasionando alguma situação de menor alcance. Poderia ter mais alcance. Por que não tem mais alcance? Porque também não tem recurso disponível para fazer essa distribuição. Os profissionais que trabalham, né, os servidores que trabalham no Banco Central e CVM, são altamente qualificados, muitos deles estudaram fora do Brasil, sabe? Poderiam estar muito bem empregados no mercado, mas estão lá suando a camisa para poder entregar um programa de excelência. Mas tem também ter colaboração do mercado, das associações representativas como a BFintex e outras associações de inovação e tecnologia, para demonstrar o real funcionamento e o valor que esses programas têm para a inovação no país. A seleção aí para o Sandbox é um funil, né? E daí o trabalho do empreendedor e a gente como associação é ajudar você a ser qualificado para chegar no fim do funil mais perto, assim. Então é isso, tem que ralar bastante. Porque, por exemplo, o Sandbox da CVM foi muito mais da metade, foi tipo 70% das inscrições foram considerados inaptas. O que isso quer dizer? Que não bateu os requisitos objetivos, assim, sabe? Não leu o edital para saber o item que precisava ser preenchido. Então, assim, talvez assim, trabalhar um pouco mais o conhecimento do programa, os detalhes, sabe? Nós, como associação, em colaboração com o regulador, fazer eventos de apresentação, lives, webinars, cartilhas e etc., para evitar esse nível de rejeição imediata, né? Porque o programa teve até uma certa adesão. O do Banco Central teve mais de 50 inscritos. O da CVM teve mais de 30 inscritos. Por uma primeira edição, é bastante coisa. É um programa que tinha 7 vagas só, sabe? O da CVM tinha 7 vagas, só preencheram 4. Entendeu? Porque não teve vaga suficiente. Não, teve vaga sobrando, mas não teve aprovado o suficiente para ocupá-las. Então, mas está na primeira edição ainda. Então, é um aprendizado mútuo. A gente tem mais uma pergunta do Tiago Gaspar. Pensando numa carteira digital, qual seria o enquadramento de legislação mais adequado no ecossistema do Banco Central? Tá. Eu posso, se o Rogério quiser complementar também, depois com a visão regulatória dele. Hoje, instituições de pagamento, elas nasceram para oferecer esse tipo de atividade, tá? Mas o Banco Central também expandiu para que as sociedades de crédito direto, as SCDs, e a sociedade de empréstimo entre pessoas, as SEPs, também possam ofertar contas transacionais, que aí no caso você pode operar uma carteira digital. E não existe uma arbitragem, qual que é mais fácil, que eu vou obter o registro. Os requisitos mínimos para você conseguir uma aprovação são basicamente os mesmos, e ainda assim você precisa apresentar o plano de negócio de atividade que você vai realizar com aquela autorização regulatória para conseguir a aprovação. Mas ou IP, ou SCD, ou SEP, você consegue operar uma carteira digital no Brasil. Eu vou só complementar para puxar sardinha para o Open Banking, claro. Que de repente se ele quiser ser uma carteira, mas não deter a conta lá, ele pode ser um ITP também. Vai ter a mesma burocracia, o mesmo trabalho, um pouco menos de capital social, mas ele só inicia a transação de pagamento. Ele não vai deter o saldo do cliente, não é um detentor de conta, mas ele já começa a criar a carteira digital dele. Mas para você ser ITP, você precisa ser IP, né? É um IP, só um pouquinho menos de capital. Exatamente, exatamente. Perfeito. Acho que a gente chega no final. Mais alguma consideração? Andressa, Rogério, Diego? Não, primeiro, agradecer a parceria da PwC. Já são muitos anos aí, alguns anos que a gente vem fazendo a pesquisa. A gente espera manter essa pesquisa viva por mais tempo. E a gente sempre fica à disposição aí para
eventuais esclarecimentos. Eu gostaria de fazer o convite, né, para os ouvintes acessarem as redes sociais da BFintex também, para ter aí acesso à informação, conhecimento e acompanhar o nosso trabalho. Não só o Deep Dive, mas a gente também se envolve em diversas outras frentes que, com certeza, o nosso papel não é só representar, mas também compartilhar conhecimento, e a PwC tem sido um parceiro muito ponta firme nesse sentido. Também agradeço aí toda a participação, convido as fintechs ainda que não são associadas a se associar, ajudar nos grupos de trabalho, porque o que mais precisa é pessoa engajada que queira contribuir, colaborar com isso, principalmente em Open Banking, Open Finance. CBDC é um tema que a gente vai trabalhar bastante aí nos próximos anos, então convido todos a estarem junto com a gente. Eu queria agradecer, né, por a oportunidade de ter participado muito no debruçar dos números, né, na consolidação do resultado da pesquisa. Particularmente, eu fiquei, provavelmente pelo meu viés mais tecnológico, né, eu fiquei um pouco impressionada até de ver que uma das tendências é blockchain. Eu achei isso bastante curioso, porque na minha vivência, assim, eu estava entendendo muito blockchain muito incipiente, como uma coisa muito teórica, sem as empresas entenderem um objetivo claro de negócio, né? Isso até daria até mais uma pergunta, inclusive. E aí, quando a gente vê que as fintechs têm um interesse em investir nessa direção, né, nessa disciplina, se a gente pode colocar assim, acaba deixando até mais curiosa, assim, de ver o que vai vir com a conexão da teoria na prática, né? Então, eu queria agradecer imensamente também ao Rui por ter me dado a oportunidade de ter tido contato com essa pesquisa, né, com o resultado dessa pesquisa, e de estar podendo participar desse evento de divulgação. Ok, então eu encerro aqui o nosso painel. Em nome da PwC, agradeço também a participação do Diego, do Rogério, da própria Andressa nesse painel. A gente convida todo mundo a acessar o nosso estudo, que está disponível no site da PwC, assim como outros estudos setoriais que a gente também publica frequentemente. Bom, mais uma vez, muito obrigado, e a gente então encerra o painel aqui. Obrigado.